Bom, pessoal, boa noite. Vocês que estão aí. Vamos começar nossa aula de química farmacêutica. Hoje nós vamos falar sobre depressores do sistema nervoso central, sobre drogas, né, que agem no sistema nervoso central. São divididos aí em estimulantes e depressores. Hoje nós vamos falar sobre aqueles fármacos que promovem depressão do sistema nervoso central. Ok? Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os estimulantes do sistema nervoso central. Deixa eu disponibilizar para vocês aqui. Bom, deixa o slide abrir aqui maior. Ótimo. Bom, hoje nós vamos dividir então a nossa aula em ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. São aqueles depressores do sistema nervoso central. Eu não sei se vocês já viram isso em farmacologia, mas existe um grau de sedação, que começa lá, na sedação leve, passa aí para hipnose, que é mais profundo, e isso vai, subindo aí o grau de sedação até o coma. Então, de acordo com a concentração da droga, de acordo com o tipo de droga, nós temos essa escala que vai desde o torpor, como um medicamento que apresenta o torpor, essa sedação leve, como um efeito adverso, como são os antihistamínicos, uma dexclorfeniramina, que acaba gerando como efeito secundário, como efeito adverso, a sedação leve, torpor, E aí, de acordo com o aumento da dose, nós vamos passando aí pelos sedativos, pelos hipnóticos, até o coma, que é utilizado também, como coma induzido, também em anestesias gerais, aquela anestesia para procedimentos mais demorados, mais complexos, que a gente chama de anestesia geral, pode ser os gases como alotano, sevofurano, temos o propofol, que é um injetável. Então, eu quero só deixar claro para vocês que as drogas são classificadas, mas existe essa escala de torpor até o coma induzido, que a gente vai conseguir identificar de acordo com o tipo de medicamento, a concentração do medicamento que é utilizada e o objetivo dessa sedação, ok? Então, nós temos diversas etapas nessa sedação que está relacionado com o medicamento, e nós podemos ter medicamentos com doses menores, preparados devido a modificações moleculares, e que geram sedação mais forte, até mesmo o coma, com pequenas concentrações, mas são drogas muito potentes, Bom, agentes ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. Muitos compostos não classificados como ansiolíticos, hipnóticos e sedativos apresentam as ações desse fármaco, dessa classe de fármacos, na verdade, Então, como eu disse aqui, nós temos aqueles que possuem efeitos adversos de sedação e temos aqueles que são utilizados para outros males do sistema nervoso central e que possuem também como consequência o efeito sedativo. Por exemplo, antipsicóticos ou neuroléticos reduzem a ansiedade e causam sedação. Antihistamínicos de primeira geração são aqueles que bloqueiam os receptores H1 do sistema nervoso central, reduzindo a ansiedade e provoca sonolência, que é um torpor leve, A sonolência é ainda uma sedação pequena, leve.
Opioides produzem sedação e redução da ansiedade, e essas ações são importantes no controle da dor. Antihipertensivos, agindo em receptores adrenérgicos, acabam produzindo sono. É um efeito adverso, né? A gente nunca utilizaria um antihipertensivo para induzir sono, não é verdade? Não existe segurança nesse tipo de procedimento, né? De terapêutica. Como nós também não utilizaríamos antipsicóticos, utilizaríamos um ansiolítico mesmo. Utilizaria um antihistamínico? Depende muito da situação, porque o Phenergan, que é a prometazina, ele foi desenvolvido para ser uma droga antihistamínica. Então, o efeito antihistamínico da droga, que era o esperado, né, um antialérgico, né, que ele era utilizado, ainda é utilizado como antialérgico, mas observou-se essa capacidade dele de produzir uma sedação tanto quanto mais forte do que os antihistamínicos aí, como dexclofeniramina, né, que é um clássico, né, da classe. E ele acaba que passou a ser utilizado como um sedativo. Então, o efeito adverso acabou virando um efeito terapêutico. Ele é muito utilizado como adjuvante, né, associado aí a antipsicóticos, né, a neurolépticos, por exemplo, para ajudar no controle, né, de psicoses, pacientes mais agitados, aqueles que dão crises fortes. E, de certo modo, eles também são utilizados, principalmente os injetáveis, como antihistamínicos aí, principalmente após procedimentos cirúrgicos que utilizam opiáceos, morfina, em centro cirúrgico. Eles reduzem a coceira que é comum, efeito adverso comum da utilização de opioides em procedimento cirúrgico. Quando vai passando o efeito, os pacientes relatam uma coceira intensa, que é tratada com o Phenergan injetável, com a prometazina injetável, né? Anticonvulsivantes podem ocasionar sono e diminuição da ansiedade. Os compostos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos podem apresentar um ou os 3 efeitos, né? Além de alguns apresentarem efeito anticonvulsivante. Por exemplo, os benzodiazepínicos, né? São usados como ansiolíticos, como hipnóticos, como sedativos, e também possuem o efeito anticonvulsivante. Então, é uma classe que age com mecanismos distintos e que, por uma via comum, acaba trazendo esses efeitos, né, em um único medicamento. A classe dos barbitúricos, do benzodiazepínicos, são as mais representativas desses agentes. Então, nós temos aí o fenobarbital, pentobarbital, temos os benzodiazepínicos, que né, hoje nós temos aí como uma das classes de medicamento mais utilizados no mundo, no Brasil também. Temos como exemplo campeão de vendas o clonazepam, o Rivotril, né? A ansiedade e a insônia, obviamente relacionado uma à outra, não é verdade? Que a insônia está muito relacionada à ansiedade. E o clonazepam tem sido droga de primeira escolha. Felizmente, nós vivemos hoje no mundo uma mania, né? Aumento de prescrição e o uso abusivo de benzodiazepínicos, principalmente o clonazepam. Antigamente era o diazepam, hoje em dia nós temos o clonazepam como campeão dessa classe aí, ok? Nós temos uma febre de clonazepam no mundo, né? Barbitúricos são agentes antidespolarizantes, ou seja, previne a geração do potencial excitatório pós-sináptico. Assim, vai reduzir a excitabilidade da célula pós-sináptica pela alteração da permeabilidade da membrana celular. Desse modo, eles vão reduzir o impulso, né, a transmissão do impulso nervoso, acalmando, né, diminuindo aí a ansiedade, diminuindo crises convulsivas,
diminuindo crises psicóticas, né? Principalmente o fenobarbital, principalmente crises convulsivas, né? Que é a sua principal indicação. Os barbitúricos potencializam e ou prolongam a ação do GABA, neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, por ligação aos receptores GABAérgicos ligados aos canais de cloreto. Nós temos aí o Gardenal, que é a referência do fenobarbital, uma droga que carrega consigo até um histórico de preconceito, né? Antigamente, quem tomava fenobarbital era tido como pessoa que tinha algum tipo de sofrimento mental, né? Pessoas que têm convulsão, né? Não necessariamente, obviamente, eles têm um problema de saúde mental, mas não necessariamente eles sofrem de algum mal, tipo psicose, né? Loucura, que é o termo que era utilizado antigamente, né? E esse medicamento acaba carregando consigo esse preconceito de quem o utiliza possuir algum tipo de loucura, né? Ainda hoje. Bom, nós vamos falar dos radicais aqui, mas vamos lá. Eles provocam dependência física e psíquica e tolerância, né? O metabolismo mais rápido devido à ativação enzimática no fígado, por estimular a síntese de citocromo P450 e das enzimas de conjugação. Podem ocasionar a morte por depressão respiratória e cardiovascular. Seu uso atualmente foi sendo substituído pelos benzodiazepínicos. O Gardenal, fenobarbital, ainda é utilizado como droga do suicídio, né? Todo mundo sabe que uma cartela de fenobarbital paralisa a transmissão do impulso nervoso e a pessoa vai a óbito, né? Por parada cardiorrespiratória. Então, os benzodiazepínicos são mais seguros. O primeiro barbitúrico com funções sedativas e hipnóticas foi o ácido 5,5-dietilbarbitúrico, empregado em 1903. Pessoal, eram drogas muito potentes, com muitos efeitos adversos. O uso, um tanto quanto discutível, né? Polêmico até, mas essas drogas foram responsáveis pela reforma psiquiátrica. Então, o que antigamente era realizado nessas casas, né, que eram chamadas de manicômios, hospitais psiquiátricos, que a gente sabe que não tinham condição nenhuma de higiene, de saúde, né, os internos viviam em condições subhumanas, precárias, e acabavam falecendo e eram tratados com choque elétrico, abusos físicos e lobotomia, né, são procedimentos que hoje a gente vê, né, relacionados a esses estabelecimentos. Em Minas Gerais tinha um em Barbacena, né? Era chamado aí o manicômio de Barbacena, era um hospital psiquiátrico, mas eu vi um relato, um estudo de história, uma dissertação de mestrado falando sobre o hospital de Barbacena, quantas mil pessoas morreram entre adultos, idosos, crianças e as condições subhumanas que eles viviam lá. Um relato histórico, né? Não é um trabalho da área da saúde, mas é apavorante, aterrorizante da gente ver. Então, como eu disse, essas drogas no início eram muito potentes, era utilizado, por exemplo, tintura de láudano, que é ópio, né? Como um tipo de sedativo desses pacientes, mas, apesar de serem drogas que levavam a dependência física, psíquica, tolerância, reações adversas graves, né? Elas foram responsáveis pela promoção da reforma psiquiátrica. A partir do momento que foram desenvolvidos esses medicamentos, os pacientes foram deshospitalizados, né? Houve o fim dos manicômios. Acabou os manicômios e os pacientes com sofrimentos, com transtornos mentais, passaram a ter tratamento ambulatorial em casa. Claro que a gente tem ainda hoje tratamentos complementares, né, em CAPs, né, uma vez ou outra uma internação mesmo hospitalar por um medicamento, por uma crise, mas não existe mais aquele perfil, aquele conceito de manicômio, né? A luta antimanicomial só foi possível devido a tratamento
ambulatorial domiciliar dos pacientes em sofrimento mental a partir do desenvolvimento desses medicamentos que a gente está estudando aqui, ok? Eram até surgir os benzodiazepínicos as substâncias mais utilizadas para esses fins. O fenobarbital é o principal barbitúrico anticonvulsivante até hoje. Essa aqui é a fórmula geral de um barbitúrico. Observe que eu tenho R1, R2, R3 e R4. Vamos lá. R1 está aqui. Pode ser, olha só, subdividido em 2 radicais. Isso aqui tudo vai causar alterações que a gente vai ver, né? Esse grupamento cetona aqui em cima, uma amina secundária aqui onde está o R3, aqui o R2, uma amina secundária ou terciária, ok? Então, o que nós vamos ter no final, com relação à relação estrutura-atividade, é o seguinte: os barbitúricos devem ser um ácido fraco e possuir um coeficiente de partição óleo-água entre certos limites. Eles precisam de atravessar a barreira hematocefálica, né? Características estruturais para atividade hipnótica. Olha só, observem aqui comigo. Ideal que aqui, ó, estão vendo aqui no carbono 5, a gente tenha de 6 a 10 carbonos nesse radical. Ok? Então, vocês vão ver aqui também que a lipossolubilidade está relacionada ao número de carbonos nesse carbono 5. Então, o radical entre 6 e 10 carbonos aqui vai diminuir o tempo de ação e aumentar a atividade. Ok? Para atividade ótima, substituição dos hidrogênios em C5, né, por carbonos. A presença de somente um hidrogênio nessa posição propicia tautomerização para trihidroxipirimidina. Tem um pKa aproximadamente 4, que é extremamente ácido. Vocês já viram aqui que tem que ser um ácido fraco. Fica desprotonado em pH fisiológico, ocasionando uma forma majoritária carregada eletricamente, né? Forma de desprotonado aqui. E que não apresenta boa lipofilia, não passa a barreira hematocefálica. Então, como um ácido forte, ele não apresenta essa característica de lipossolubilidade ideal. Então, tem que ser um ácido fraco. A soma dos átomos de carbono dos substituintes do carbono 5 deve ser entre 6 e 10. Por uma maior atividade e menor tempo de ação. Valores superiores desses propiciam uma maior lipofilia. Obviamente, se vai aumentando o número de carbono, você vai aumentando a apolaridade, a lipofilia da molécula. Até certo ponto é bom, mas aí depois começa a ter problema também, né? O problema reside no fato de que uma maior lipofilia provoca uma maior passagem do fármaco para as microsomas do fígado responsáveis pela metabolização. Portanto, quanto maior a cadeia, menor o tempo de metabolização. Além disso, a presença de radicais fenila, ramificações maiores, duplas ou triplas ligações isoladas, podem favorecer o aumento de atividade. Em alguns casos, aumentar a metabolização, deixando a ação com menor tempo de duração. Ok? Importante vocês saberem aqui, deve ser um ácido fraco. Substituição do carbono 5 é importante. Devemos ter entre 6 e 10 carbonos. Menos do que isso, não atravessa a barreira hematocefálica e mais do que isso, eu começo a ter um problema de metabolização hepática. É o pontinho importante ali, né? Com relação ao número de carbonos em C5, ó, ideal entre 6 e 10 carbonos para eu ter menor tempo de ação e maior atividade. Mais que 10 carbonos no C5 vai aumentar muito a lipofilia, aumentar a absorção, aumentar a metabolização, a eliminação vai ser mais rápida e a ação vai ser curta ou ultra curta. Se fosse um medicamento para uma crise, seria ideal uma ação curta ou ultra curta. Mas como é um medicamento de uso contínuo, é ideal que ele tenha entre 6 e 10 carbonos para manter a lipofilia no limite. Okay? Se eu tiver o hidrogênio, ele fica como um ácido forte, com lipofilia diminuída, diminuindo a absorção e não atravessando a barreira hematoencefálica. Ok? Tá aqui, né, o radical para vocês. Aqui o que a gente tem, por exemplo, exemplos aqui, o metabarbital, metilfenobarbital e o fenobarbital.
Qual a diferença entre eles? Observe aqui, ó. O metabarbital, que é o mais antigo, R1, R2, R5 e R5', que está marcado aqui para vocês, ó. R1 é oxigênio, o R2 é um grupo metila e eu tenho no fenobarbital um hidrogênio. O R5, eu tenho aqui um grupo metila ou um anel, estão vendo? E aqui no R5', eu vou ter o grupo também etila, C2H5, ok? Grupo metila, grupo etila são grupos alquílicos, né? Estão incluídos aqui. Os locais de alteração molecular. Grupo etila e grupo metila. Aqui para vocês observarem, ó, ação prolongada, mais 6 horas. Barbital, metil, fenobarbital e o fenobarbital. Observe que eles possuem em R1 e R2, R3 e R4, aquilo que a gente viu ali, né? Grupos metila, etila ou C6H5, né? Um anel aromático. Ação intermediária de 3 a 6 horas. Amobarbital, butabarbital, aprobarbital, talbutal. Observem que eu já vou aumentando, ó, a cadeia carbônica. Ação curta, menor que 3 horas, pentobarbital e secobarbital. Esses aqui são utilizados como injetáveis em centro cirúrgico. Para alguns problemas, para evitar alguns problemas durante o procedimento. Então, como a cirurgia dura em média 1 a 2 horas, né? Esses medicamentos, eles precisam de ter efeito só durante aquele período. Então, são usados de ação ultra curta, como tiopental, ou os de ação curta, como o secobarbital e o pentobarbital. Esses medicamentos são muito utilizados em hospital de forma injetável. Fenobarbital injetável, pentobarbital injetável, secobarbital e o tiopental. São os que a gente encontra aí na clínica, principalmente em nível hospitalar. Bom, os benzodiazepínicos possuem efeito tranquilizante, miorrelaxante, anticonvulsivante e sedativo. Depende muito da dose, né? Nós temos aí o clonazepam, por exemplo, desde 0,25, né, miligramas por comprimido, 0,5, né, que é o sublingual, 0,5, 1, 2. Temos também o em gotas, que promove aí uma redução da dose só para um relaxamento, né? São fármacos que se ligam em sítios específicos de benzodiazepínicos, um dos sítios alostéricos que regula o efeito do ácido aminobutírico, que é o GABA, né? E receptores tipo A. São agonistas por aumentar os efeitos da ligação do GABA com o receptor por meio do aumento do influxo de cloreto dentro do neurônio. Isso vai diminuir, né? A mesma questão de polarização, e vão diminuir ali por competição com as GABA-modulinas, né? E assim isso vai fazer com que eles tenham um efeito sedativo. Vão diminuir a excitação, né? Possui efeito tranquilizante, miorrelaxante, anticonvulsivante e sedativo, que está relacionado à relação estrutura-atividade aqui, ó. Saiu fora aqui as setinhas, mas o importante está que está escrito aqui, ó. Isso aqui é muito importante vocês guardarem. Substituintes eletronretiradores, principalmente cloreto e brometo, né? Pode ser também NO2, CF3, CN, mas normalmente pode observar que a gente tem no diazepam, que é, né, no clonazepam, no flunitrazepam, a gente tem no bromazepam, a gente tem o cloreto, o brometo, o fluoreto, que também é um elétron retirador, né? Grupos maiores ou doadores de elétron vão diminuir a potência. Então, se eu colocar o bromazepam, flunitrazepam, por terem esse grupo retirador de elétrons, eles vão conferir atividade elevada aqui no carbono de número 7.
Substituintes em C6, C8 e C9 vão diminuir a potência. Então, normalmente a gente vai evitar isso, né? É melhor a gente ter uma droga mais potente com uma concentração menor, né? A presença de fenila em C5, tá aqui, é o que vocês estão vendo aqui, aumenta a potência. Substituintes elétron-retiradores na posição C2, tanto orto quanto diorto, aumenta a potência. Outros substituintes em C2, C3 e C4 vão diminuir a potência. Ok? C3, aqui, ó, substituintes em C3 aqui, uma hidroxila, são aceitos. A hidroxila nesse local é importante para uma farmacocinética ideal. Sem a hidroxila, não são polares, têm tempo de meia-vida longo e passam por metabolização hepática. Já os compostos hidroxilados sofrem rápida glucuronização, sendo a melhor medicação para quem tem doenças hepáticas que impossibilitam a metabolização. Substituição alquílica no carbono 3 diminui potência. Troca de oxigênio por enxofre em C2 aqui, ó, em vez desse oxigênio em enxofre, diminui a potência. O ideal é a carbonila mesmo aqui, esse grupo cetona. Hidrogenação da dupla C4-C5, uma dupla ligação aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. Ou passagem da dupla para C3 e C4, poderia ser aqui também, né? Vai diminuir potência. Troca do grupo fenila em C5, o grupo fenila está aqui em C5, por outro substituinte, vai diminuir a potência. Substituintes em N1, esse nitrogênio daqui, né? Metila, devem ser pequenos, pois a presença de N1 confere ação ótima. Aqui, se vocês conhecem, ó, diazepam, clorazepato, flunitrazepam, por exemplo. Observem os grupos retiradores de elétron. Ó, grupos retiradores de elétron no carbono 7. É o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O diazepam, ele tem um cloreto. Estão vendo? Observe que todos têm o fenila, ó. Todos têm aqui o fenila no carbono 5, como está bem descrito aqui, ó. Fenila em C5, né? Se eu trocar o fenila por outro substituinte aqui, eu vou diminuir a potência. E se eu colocar um grupamento elétron retirante aqui em C7, eu aumento a potência. Então, a manutenção desse fenila aqui, vou ter uma potência maior, e eu colocar em C7 um grupo retirador de elétrons. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Qual que é no diazepam? Cloreto. Qual que é no clorazepato? Cloreto. Qual que é no flunitrazepam? NO2. E eu tenho um flúor também aqui, ó, incluído nessa molécula. O diazepam é extremamente apolar, rapidamente absorvido, dimetilado a nordazepam na metabolização. Clorazepato pode ser considerado prodroga, um profármaco, por si é inativo, mas rapidamente metabolizado por descarboxilação a nordazepam. Flunitrazepam, que é o roipinol, né? É o conhecido Boa Noite Cinderela. Substituição com grupos de elétron retirador em C7, NO2 aqui, grupo nitro. Grupamento pequeno em N1 e grupo elétron retirador em C2. Vai aumentar a potência e a lipofilia. É uma das mais fortes, né? Justamente porque tudo que tem que aumenta a potência, ele tem ali. Flurazepam, mesma coisa. Observem que é um cloreto, mas eu ainda tenho no grupo fenila um flúor. Lorazepam. Observem aqui, cloreto e cloreto. O grupo fenila mantém. Nitrazepam é um nitro com o grupo fenila. Observe que todos mantêm o grupo fenila, para não diminuir potência. Temazepam é um cloreto. Observe aquela hidroxila que a gente falou aqui, ó. E triazolam, que é também um cloreto e cloreto. Ok? Flurazepam indicado exclusivamente para insônia. A metabolização extensa do radical de alquila. Ligado a aqui, né? Ligado a aminoalquila. Esse aqui, ó. Esse grupo aqui. Lorazepam é análogo do oxazepam, com substituição com cloro, que aumenta a atividade. A metabolização é rápida pela presença da hidroxila aqui. Nitrazepam, substituição com o grupo elétron retirador em C7, aumenta a potência, que eu tenho o grupo nitro. Temazepam, análogo do oxazepam, com substituição em N1, com metil, para aumentar a lipofilia.
O metabolismo é rápido pela presença da hidroxila. Triazolam, fármaco que apresenta poucos efeitos de funções vitais, prejudicadas durante o dia. Então, um hipnótico potente. Tem cloro aqui, tem cloro aqui. Observe, tem grupo fenila. Não benzodiazepínicos. Bom, nós temos outros medicamentos também nessa classe, chamados de não benzodiazepínicos, são ansiolíticos não benzodiazepínicos. Como a gente vai ver aqui, alguns eu tenho certeza que vocês conhecem. Fármacos que atuam nos sítios de benzodiazepínicos, mas não se enquadram na estrutura dos mesmos. Ou seja, eles têm o mesmo efeito, ou efeito bastante semelhante, mas eles não possuem um grupo farmacofórico igual. Nessa é outra classe de molécula. Imidazopiridinas. Agonistas parciais também servem como depressor do sistema nervoso central. É o caso do Zolpidem. Todo mundo conhece essa imidazopiridina, que é a Zolpidem, né? Atua no subtipo de receptor do cérebro que apresenta alta afinidade pelas benzodiazepinas, ok? Mas, reforçando, ele não é uma benzodiazepina, né? É uma imidazopiridina. Ok? Aqui está a classe do Zolpidem, ó, molécula, né, do Zolpidem. Observem que não tem similaridade com aquilo que a gente viu lá dos benzodiazepínicos. Ciclopirrolonas, como a zopiclona, sem classificação benzodiazepínica também e que tem afinidade pelo receptor benzodiazepínico do cérebro. A zopiclona, que é o exemplo. Observe que a zopiclona parece um pouquinho com o Zolpidem, né? Mas eles têm grandes diferenças com os benzodiazepínicos. Os álcoois e os derivados carbamatos, os álcoois também foram muito utilizados aí no passado. Ainda existem alguns, né? Vou citar, mas não é comum na clínica mais. Derivados do etanol, potente agente depressor do sistema nervoso central. A potência depressora é aumentada com até 8 carbonos de cadeia. Acima disso, a atividade cai. Em séries isoméricas, a atividade é maior em álcoois com cadeia alquílica terciária, seguida de secundária e, por fim, primária. Isso pode ser explicado porque a metabolização a ácido carboxílico é dificultada por ácidos terciários, por álcoois terciários. A troca de um hidrogênio da cadeia alquílica por um halogênio fornece aumento da cadeia e da potência, como a gente viu. Né? O halogênio é um grupo retirador de elétrons. Os derivados carbamilados são mais potentes que os seus álcoois, pois sua metabolização é mais complexa do que as dos últimos. São os carbamatos aqui. Antigamente, pessoal, os éteres e os álcoois eram usados como depressores do sistema nervoso central para procedimentos, tanto odontológicos quanto médicos. Então, alguma extirpação em algum procedimento cirúrgico pequeno era feito com álcool. Até procedimentos maiores também, o paciente era mantido em vapores de éter, né? Mas trazia um grande risco porque a pessoa podia entrar em coma e eles não tinham tecnologia para voltar a pessoa depois ali, a pessoa acabava morrendo por parada cardiorrespiratória. Mas o éter e o álcool foi utilizado como depressor do sistema nervoso central para procedimento, tanto odontológico quanto cirúrgico aí, desde a era medieval, né? Desde a Renascença. A medicina começou a se desenvolver mais. Na Ásia, eles já usavam muito ópio, mas o ópio tinha um grande preconceito na medicina oriental ainda nessa época, né? Porque tinha as casas de ópio, era utilizado como droga de abuso, né? Tinha uma questão comercial, então eles preferiam usar o éter e o álcool, com segurança menor, para procedimento. Você já deve ter visto em filme aí da bebida alcoólica para uma pessoa para fazer alguma coisa, né? Para retirar, fazer algum tipo de procedimento na intervenção cirúrgica, né? E o éter também era colocado um vapor sob o nariz e ele é constantemente molhado com éter e a pessoa acabava entrando em coma ali, permitindo a realização de procedimentos maiores. Ureídas,
né? Não é uma classe comum que a gente conheça. Não são drogas muito utilizadas, mas, né, tá da nossa classe aqui. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida sobre alguma das classes, utilização? Bastante informação, né? Tem que dar uma estudada. É muita coisa, porque depois vem os primeiros depressores e depois vem os, os estimulantes, né? E isso normalmente era dado em uma quantidade maior de aula, mas o que tem de mais complexo é porque sempre que vocês observarem, a química farmacêutica ela é assim, sempre que a gente tem um grupo farmacofórico com muita modificação molecular, a matéria é maior. Você pega antimicrobiano, por exemplo, que tem a classe, são pequenas variações. Você tem um, dois, três representantes por classe. Você pegar os benzodiazepínicos, o que eles fizeram com benzodiazepínico, altera aqui, altera ali, e obviamente cada alteração que é feita gera um resultado clínico diferente. Obviamente, né, é por isso que foi feita a modificação molecular. Cada hidrogênio que eu tiro, que eu substituo por um outro grupamento, cada grupamento que eu troco por um maior, um menor, eu tenho uma diferença, né? Se a droga for uma droga, né, viável, ela vai trazer uma diferença clínica e isso acaba trazendo mais informação sobre a relação estrutura-atividade. Ou seja, quanto mais um grupo farmacofórico é destrinchado e estudado, mais informações a gente tem sobre ele. Não temos tudo aqui, né? Eu ainda reduzi isso aqui ao máximo porque é informação demais mesmo, é muita coisa nessa parte da matéria que são os depressores do sistema nervoso central, tá? Mas aqui principalmente, deixa eu voltar para vocês aqui. Aqui principalmente, ó, que é a parte mais densa, que é a dos benzodiazepínicos, né? Esses dois slides aqui, eles trazem essas informações de maneira mais resumida, né? São 9 alterações moleculares aí que podem ser realizadas, olha só. No mesmo grupamento farmacofórico, que é mantido, você pode ter 9 alterações que vão diminuir a potência ou aumentar a potência, e isso fazer com que o medicamento se transforme em outro, que é o que a gente vê aqui nos exemplos depois, né? Do diazepam, olha só a diferença do diazepam por clorazepam por flunitrazepam. Vocês conseguem, aqui nessa parte da disciplina, vocês conseguem ver nitidamente o que é o grupo farmacofórico e quais as alterações que foram realizadas para que eu torne a molécula mais ideal para o tipo de uso, né? Se é para ser um ansiolítico, se é para ser um hipnótico, né? Se é para ser uma droga mais potente. Então aqui eu trouxe vários exemplos para vocês, ó. O diazepam, clorazepam, flunitrazepam, flurazepam, lorazepam, nitrazepam, temazepam e triazolam. Existem mais, né? Nós temos uma gama de benzodiazepínicos disponíveis no mercado aí. E hoje nós temos o clonazepam como campeão de venda, né? No mundo todo aí, pelas características dele mais idealizadas de potência, de tempo de ação, mas o que se espera é que essas drogas tenham menos efeitos adversos residuais, ou seja, uma duração mais curta, que é o que a gente consegue com o Zolpidem, né? O Zolpidem é uma droga tomada, ela tem um efeito ultra rápido, não sei se vocês conhecem, o Zolpidem, o paciente com insônia toma, dentro de 15 minutos ele já está apagado, mas é uma droga com ação ultra rápida e também ultra curta. Então, das 5, 6 horas da manhã, o paciente já está acordado, ele dorme rápido, mas a droga passa o efeito rápido e ele acorda mais rápido também. Ok? Beleza? Beleza. Eu vou deixar para vocês já essa semana, até na próxima aí, no máximo, né? Atividade que vocês têm que me entregar. E aí, qualquer coisa, vocês me falam, já está chegando a nossa prova, né?
Vocês sabem quando que é a prova desse dia 2? Eu não tenho certeza quando que é a prova de vocês. Mas não vai fugir do que foi a primeira, não. Todo mundo foi bem e vai manter o mesmo padrão, tá joia? Então, um abraço para vocês aí. Até a nossa próxima aula, que é a próxima semana. Valeu. Um abraço. Fique com Deus, gente.